Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu apaguei a luz, mas ficou muito escuro, né? Acende de novo a luz para mim ali. Estou tentando achar uma melhor luz aqui para nós. Isso. Só aqui. Tá bom. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo, capítulo 1. Vamos começar uma série de mensagens no livro de Salmo. E vamos... Alguém perguntou para mim, pastor, nós vamos estudar o livro de Salmos, são 150 salmos. Vai ter 150 pregações. Eu falei, não, a gente vai estudar o livro de... Oi? Alguém pode falar amém aí? Não? Então, mas nós vamos falar salmo por salmo, mas a gente vai agrupar esses salmos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, eu vou só dar uma introdução para vocês, por que nós resolvemos estudar o livro de Salmos. Sim, Salmo é considerado o evangelho no Antigo Testamento. A palavra salmo, ela vem do hebraico, a palavra terlim, que significa louvores. Então, Salmo é um livro de cânticos do povo de Israel, lá do passado. E salmo vem da palavra saltério, que era aquele instrumento de cordas que era usado lá no louvor e na adoração na casa de Deus. Então, salmo na realidade era cantado, era como fosse assim cânticos, né? É salmodiano, as pessoas adoravam a Deus através dos salmos. Você vai encontrar na palavra de Deus, deixa aí aberto no Salmo 1, né? Você vai encontrar conforto nos momentos mais difíceis, nas estações mais difíceis da sua vida, porque o livro de Salmo nos ensina a focar em Deus, e esse livro ele vai abrir os céus diante de nós. Tremendo, tremendo. Eu coloquei aqui duas paráfrases, uma do Calvino, outra do Lutero, né, que foram homens que revolucionaram o cristianismo e foram um divisor de águas para a época que eles viveram. Então, Calvino fala assim, Salmo é uma anatomia de todas as partes da alma. Então, se você vai estudar, vai englobar todas as partes da alma. Não há nenhuma emoção que não esteja nele, nenhuma. Salmo mostra os homens se dirigindo a Deus, abrindo suas emoções íntimas, pensamentos e afeições, que nos leva a enxergar a nós mesmos. Calvino. Lutero, onde quer que poderia achar as mais finas palavras de alegria, só poderia lá nos Salmos, porque lá nós podemos olhar para dentro do nosso coração, como se entrássemos num jardim aprazível, no céu, onde se encontram flores agradáveis, representando os mais felizes pensamentos acerca de Deus por causa das suas bênçãos. Então, esses dois ícones da história do cristianismo, eles falam do livro de Salmo de uma maneira muito especial, o Salmo como uma parte da palavra de Deus, onde a gente vai poder encontrar homens de Deus rasgando a sua alma diante do Senhor. São na realidade 150 capítulos, deles 73 foram escritos por Davi, e outros foram escritos por vários autores, né? Como Moisés, Emã, Jedutum, Asaf, os 3 filhos de Coré, ou seja, então vários autores escreveram o livro de Salmo. Para a gente entender melhor o livro de Salmo, você pode classificar o Salmo em algumas categorias. A primeira categoria, que é o Salmo 1 que nós vamos estudar hoje, ele fala sobre salmos de sabedoria. Então essa é a primeira categoria. A segunda é salmos proféticos e messiânicos, onde a gente vai ver a revelação de Cristo, né, do nosso Messias. Depois, salmos de lamentações, e as pessoas chamam salmos também de peregrinação, né, que foi quase 40 salmos que foram escritos e cantados quando o povo estava no deserto em direção à terra prometida. Então eram salmos de peregrinação, e eles
iam caminhando pelo deserto, aleluia, iam cantando esses salmos, no dia a dia, debaixo do sol escaldante, eles iam ali adorando e celebrando o Senhor. Também existe uma outra qualidade dos salmos, que é os salmos chamado de imprecatórios, que é salmos de julgamento, aonde tem-se a sentença sobre os inimigos de Deus. Também temos salmos de gratidão e salmos de entronização, de gratidão, de render graças a Deus, e salmos de entronizar o Senhor. Bom, pois bem, então são vários blocos do livro de Salmos, mas hoje a gente vai começar falando sobre o salmo de sabedoria, que é o salmo no capítulo 1. Então, nós vamos ler esse salmo e vamos meditar nele nesta noite, em nome de Jesus. Quem está comigo nessa jornada muito intensa, onde nós vamos ter revelação do Senhor, da graça de Deus, vamos descobrir, na realidade, um pouco mais quem é Deus, o seu amor, a sua graça, e também vamos descobrir como que podemos rasgar o nosso coração, e também vamos saber qual a direção diante do Senhor, das situações da nossa vida, como nós podemos ser dirigidos e orientados por Deus. Salmo 1. Vamos ler então, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deixa eu repetir essa frase. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só um amém eu ouvi. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o salmo começa dizendo bem-aventurado. O que significa essa palavra bem-aventurado? Bem-aventurado o homem, e aí vai dizer por que esse homem é feliz. Então, esse salmo ele traz dois destinos de duas pessoas, da pessoa que serve a Deus e da pessoa que não serve a Deus. Qual que é o final delas? Segundo, esse salmo faz uma antítese, ou seja, ele vai dar um contrário sobre 3 pontos, sobre 3 situações de uma pessoa que serve e de uma pessoa que não serve a Deus, e faz um comparativo entre o justo e entre o ímpio. E aí esse salmo vai nos dando palavras de sabedoria, palavras de direção, para que nós possamos ter uma vida de prosperidade. O resumo deste salmo, na verdade, está aqui no versículo 3, onde diz: tudo quanto fizer será bem sucedido. Irmãos, Deus tem uma palavra de sabedoria para nós, e se nós estivermos debaixo dessa palavra, desse conselho do Senhor, tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos as nossas mãos, vai haver prosperidade e bênção. Quem crê nisso? Então esse salmo vai mostrar como que você pode ser próspero, como que você pode ser feliz, como que você pode ser bem-aventurado. E a Bíblia então dá o conselho para nós, como nós podemos ser felizes, como nós podemos ser bem-aventurados. Amém, irmãos? Então, essa palavra bem-aventurado é a palavra feliz, é a palavra felicidade. Então as pessoas buscam prosperidade, buscam felicidade no dinheiro, nos bens materiais, e ali elas não encontram
Elas encontram uma satisfação para a sua alma momentânea, uma satisfação para a sua alma perene, mas elas não encontram uma verdadeira felicidade, uma verdadeira eternidade dentro delas, onde elas vão experimentar e vão se satisfazer no propósito que Deus tem para a vida delas, e vão se sentir felizes. Isso é que o livro de Salmo, esse Salmo 1 propõe para nós nesta noite. E aí eu queria abordar alguns aspectos. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda. Então eu quero mencionar essa palavra não, que ela vai aparecer 3 vezes aqui no primeiro versículo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante, olha para cá. Tudo que este homem fizer vai prosperar, amém? Então é um salmo de sabedoria que vai nos ensinar a prosperidade. Agora, observe bem que a prosperidade começa com não começa com sim. Você percebeu? 3 vezes no primeiro versículo, a palavra de Deus menciona não. E às vezes nós temos muita dificuldade na nossa vida em falarmos não, em dizermos não para as pessoas. E talvez a sua prosperidade não tenha chegado até você, porque você tem feito muitas concessões. Estão entendendo o que eu estou falando? Se você for pegar os 10 mandamentos, observe comigo aqui, Êxodo capítulo 20, depois você volta aí, põe um dedo aí em Salmo 1, abre aqui em Êxodo 20, veja comigo aqui. Quando Deus estabeleceu os mandamentos, olha como eles foram estabelecidos. Eu gosto de ler aqui da Bíblia, eu sei que está ali na tela. Olha o versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Olha como os primeiros mandamentos do Senhor é uma negativa. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura. Olha o versículo 5: não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor. Olha o versículo 7: não tomarás o nome do Senhor em vão. Olha o verso 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não fará nenhum trabalho. Olha o versículo 13: não matarás. 14: não adulterarás. 15: não furtarás. 16: não dirás falso testemunho. 17: não cobiçarás. Dos 10 mandamentos, 8 começa com não. Então veja que o caminho da prosperidade, eu quero que você anote isso. O caminho da prosperidade começa com não com o sim. Estou entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes na nossa vida, a gente acaba dizendo sim para aquilo que Deus gostaria que nós disséssemos não. E às vezes nós queremos algo do Senhor que Ele vai falar para nós não, porque o não muitas vezes é o ponto, é o fundamento da sabedoria. Por que é mais fácil falar sim do que não? Porque o não muitas vezes vai contra ditames, vai contra ideologias, vai contra filosofias, vai contra preceitos, vai contra conceitos. Nós vivemos uma sociedade humanista, em que colocam o homem como centro de todas as coisas, e Deus em segundo plano, terceiro, quarto plano. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão dando muito ênfase, não é? É uma sociedade muito líquida, em que as pessoas, elas não são pessoas com uma ideia determinada, são pessoas volúveis, são pessoas instáveis. E na instabilidade, muitas vezes a gente não vai encontrar prosperidade. Então, deixa eu falar uma coisa para você, com muito amor e carinho. Se você quer servir a Deus neste tempo, nessa geração, você vai ter que ter posições radicais. Porque se você não tiver posições radicais, você não vai conseguir sustentar o verdadeiro cristianismo. Estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. E tem pregadores ensinando que a Escritura tem as suas inerrâncias. Eles dizem que
a Bíblia contém a palavra de Deus. Deixa eu te falar, isso não é verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para a nossa edificação. Então, pregadores novos, pregadores desse tempo, eles têm colocado a Bíblia como uma certa inerrância. Ou seja, a Bíblia não é totalmente de Deus. Então, quando você começa a fazer concessões e falar, e colocar talvez, quem sabe, todavia, entretanto, contudo, você deixa de entrar no caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, a palavra de Deus mostra claramente que Deus estabeleceu e que nós, como caráter cristão, nós precisamos ser do sim ou ser do não. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha como Deus estabelece as coisas muito bem claras. Tiago capítulo 5, versículo 12. Eu vou por aqui para ser mais rápido. Vamos lá. Eu ia por aqui, mas então vamos por aqui. Falhei a propaganda. Veio? Tá. Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Porque uma pessoa, para falar uma verdade, ela tem que usar o subterfúgio do juramento. Juro por Deus que eu sou assim. Juro por Deus que eu fiz isso. É sinal que a pessoa não tem sim, sim, não, não. É sinal que a pessoa tem uma palavra leviana. Uma hora o sim dela não é muito sim, o não dela não é muito não, entendeu? Então a pessoa vai ter que jurar para poder estabelecer alguma coisa. Então a Bíblia fala muito claramente: seja o vosso sim e o vosso não, para não cair em juízo. Quem está entendendo, diga amém. Então vai aqui para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Versículo 28. Que vos parece? Parábola que Jesus contou. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele, porém, respondeu o quê, irmãos? Respondeu o quê? Sim, sim. Sim, Senhor, porém não foi. Então esse é o problema de algumas pessoas. Por que a pessoa não prospera? Porque ela fala sim com a boca, mas não fala sim com o coração. Ela fala sim para Deus, mas na prática, nas atitudes, ela não anda como se ela tivesse, as palavras dela não estão alinhadas com a atitude delas. E aí fica um homem incoerente. E esse homem incoerente, a Bíblia diz que é inconstante. E o homem inconstante, a palavra de Deus diz que do Senhor não alcançará coisa alguma. Olha o que diz o versículo 30. Dirigindo-se ao seguinte, disse, ao segundo, né? Disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não, não quero. E depois, arrependido foi. Então aqui, 2 pessoas. Uma pessoa que fala sim, né? Uma pessoa que é aparente, uma pessoa que é religiosa, mas é uma pessoa que com o coração, ela fala sim com a boca, mas não fala sim com o coração. Então, para a gente falar sim ou não, tem que ser com o coração. Mas olha que o outro falou não, mas depois se arrependeu e deu a resposta correta para Deus. Amém? No caminho a pessoa se arrependeu. E aí faz-se a pergunta. Jesus perguntou: qual dos 2, verso 31, fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Por quê? Porque o segundo se arrependeu. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. O mais importante não é o sim ou não. O mais importante é você ter um coração rasgado, um coração de arrependimento para Deus, porque mesmo que você erre,
e você depois se arrependa, e você depois obedeça ao Senhor. A graça de Deus é tão imensa, que a palavra de Deus diz que muitas pessoas que dizem sim, mas com o coração dizem não, e muitas pessoas que dizem não, como prostitutas, pecadores, pessoas que não estão andando dos caminhos do Senhor, mas depois se arrependem, a Bíblia diz que elas precederão a gente no reino, elas precederão os religiosos, ou seja, elas chegarão na frente, porque a graça de Deus foi derramada sobre elas. Amém, irmãos? Então, se você quer prosperidade na sua vida, você tem que aprender a dizer não. Não para ideias não para conceitos desse mundo, não para ideologias desse mundo. Nós temos que ser pessoas, cristão é aquele que move o mundo e não é movido pelo mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Ouvi um amém aí? Amém ou não? Nós estamos aqui para influenciar e não para ser influenciados. E nós temos que ter uma palavra certa, correta. Não é não, sim é sim. Fala para o seu irmão, não é não, sim é sim. Se Deus está falando, não faça isso, não faça isso. Se você quer prosperar em tudo que você fizer, você tem que entender que muitas coisas Deus coloca limites na nossa vida. E não é um limite para nos preservar. Até brinquei no primeiro culto de manhã, né? Pode isso, Arnaldo? O que o repórter... Pode isso, Arnaldo? Responda, por favor. Não. Pode adulterar? Não, vocês estão com um pouco assim, pode, não pode? Mas eu quero... Pode separar da mulher e do marido? Não. Pode fofocar? Pode mentir? Não. Pode falar mal do pastor? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que existem sim e não. Pode confiar nas promessas de Deus? Porque todas as promessas têm o sim de Deus. Todas as promessas têm o sim e o amém de Deus, diz a Bíblia. Então, nós precisamos entender e definir bem as coisas, porque nós vivemos uma sociedade tão líquida. Pode isso, pode tudo. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí completa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, e não me deixarei dominar por elas, diz a palavra do Senhor em Coríntios. Então, tudo é lícito, você pode fazer qualquer coisa, mas aquilo que você está fazendo, está edificando? Está trazendo edificação para a sua vida? Então a gente tem que pensar que nós precisamos estar prontos para entender quando Deus fala não, é não. Ah, pastor, aí é muito radical. Não, esse não, o não hoje está meio, né? Não, 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 não. Ai, já foi. Esse não serve. Tem que ser não, não, sim, sim. Porque senão a gente não vai conseguir colocar limite na nossa vida. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, para que você tenha sabedoria, para que você tenha prosperidade na sua vida, você tem que aprender a dizer sim e a dizer não. Lá no Antigo Testamento, um profeta, 1 Reis capítulo 13, ele declarou que o reino de Samaria estava debaixo de idolatria, que o rei Jeroboão havia colocado todo o povo de Samaria, as tribos de Israel, debaixo de idolatria. E aqui em 1 Reis capítulo 13, interessante, ele profetiza contra o altar, que aquele rei tinha levantado altares,
a ídolos, a deuses estranhos, tinha levado o povo a se afastar de Deus. E no versículo 2 diz assim: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, ossos humanos se queimarão sobre ti. E aí, a Bíblia diz que aconteceu tudo isso. E olha o verso 4: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, mirrou, e não podia recolher. O altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Olha o verso 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo. Olha só: não comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel. Aí, ele foi embora, e o profeta velho foi buscá-lo, e disse no versículo 15: vem comigo à casa e come pão. Verso 16: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Olha a palavra específica que Deus deu ao profeta que foi clamar lá em Betel contra o altar de Baal. E aí o profeta velho disse: tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à palavra do Senhor, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão, bebeste água, no lugar de que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, um leão, o encontrou no caminho, o matou, e o seu cadáver estava tirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Então aqui é uma história de um homem de Deus, que recebeu uma direção de Deus, que recebeu uma palavra de Deus, para clamar contra o altar, lá em Samaria, o altar levantado na cidade de Betel. E esse homem de Deus tinha uma palavra específica de Deus: não coma pão, nem beba água, não aceite recompensa, volte não pelo caminho que você veio, volte pelo outro caminho. Mas aí veio o profeta velho e falou: não, Deus falou comigo, vem, vamos comer pão, beber água na minha casa. Ele foi, desobedeceu o Senhor, comeu pão, bebeu água onde não era para comer pão nem beber água. Por quê? Não sei. Por que Deus às vezes fala não para nós? Não sei. Mas Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da sua vida. E muitas vezes a gente desobedece o Senhor, a direção que o Espírito de Deus está dando para as nossas vidas, e aí nós ficamos vulneráveis, e um leão nos encontra no caminho.
Porque, irmãos, vou te falar, quando nós estamos debaixo de desobediência, Satanás, o inimigo das nossas almas, o projeto dele é matar, roubar e destruir. Então é muito importante, se você quer prosperar, se você quer crescer em Deus, se você quer cumprir o propósito do Senhor, sempre vai começar com nãos. Não faça concessão, pelo amor de Deus. Eu estou falando, não faça isso. Não faça. Você percebeu que às vezes a gente perde tempo? A gente, muitas vezes, deixa de fazer alguma coisa que Deus nos mandou fazer, porque nós não sabemos falar não. Fale não para a televisão às vezes. Fale não para a sua carne. Fale não para as programações. Fale não para alguns convites. E fale sim para Deus. Porque muitas vezes a gente acaba sendo envolvido por uma situação. Esses dias atrás, eu fiz um propósito durante o dia na minha vida. Estava estudando a palavra, resolvendo algumas coisas. E eu fui numa reunião. E depois uma pessoa me convidou. Vamos ao tal lugar. A gente acaba falando não para a pessoa, acaba indo, mas depois, no final do dia, eu falei, nossa, perdi horas importantes do meu dia. Porque eu não consegui falar não. Irmãos, nesta noite, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. E eu e você vamos receber de Deus sabedoria para no nosso dia a dia aprender a falar não para algumas situações na nossa vida. Porque esse não vai trazer para nós uma total direção do Espírito Santo na nossa vida. A gente não pode ficar abrindo concessões. Você fala, mas pastor, Jesus comeu com os publicanos, com os pecadores, sim, mas ele estava ali envolvido com um propósito. Porque se você tem uma amizade, que essa amizade não tem um propósito, você vai acabar sendo influenciado, entendeu? Se você se relaciona com pessoas que não temem a Deus, e se você não está forte o suficiente para influenciar essa pessoa, termina com essa amizade, porque isso não vai te dar bom termo. Estava contando no primeiro culto que um tempo atrás, né, quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava servindo no exército, eu estava me convertendo, Deus estava ministrando na minha vida, e eu fiz amizade com um rapaz, e ele me convidou, eu não conhecia ele, começamos a sair juntos, e um dia nós saímos juntos, entramos no ônibus, logo que entrou no ônibus, aquele amigo meu, nós estávamos fardados com a farda do exército, ele chegou, porque o motorista não abriu a porta da frente do ônibus para a gente entrar, abriu a porta de trás, porque naquela época tinha que entrar pela porta de trás, para poder passar pela catraca e pagar a condução, e aí ele bateu na porta da frente, o motorista não abriu, aí nós tivemos que entrar pela porta de trás e pular a catraca, para não pagar. E ele ficou tão bravo que ele olhou para a cara do motorista e deu um soco na cabeça do cobrador. Pum! Já bateu no cobrador e começou a falar, reclamar. Sentou do lado, eu sentei de um lado do banco do ônibus, ele sentou do outro lado e ele já começou a falar com a menina, tentando seduzir uma menina, a menina não quis saber de nada dele, já deu um murro na cara dela. E aí eu fiquei preocupado, eu falei, eu estou com uma pessoa violenta, estou com uma amizade violenta, eu comecei a ficar preocupado, aí a gente saiu com umas moças lá, ele pegou a moça, bateu na moça, estuprou a moça, e eu falei, olhando aquela situação, eu falei, misericórdia, eu comecei a correr, e aí na outra semana ele quis sair comigo, falei, pelo amor de Deus, eu tinha acabado de me converter, e estava passando por aqui, estou contando uma coisa bem radical que aconteceu comigo no passado, muito no passado, eu falei, meu Deus, e eu não tinha força para influenciar, porque eu não sabia, ele era bandido, criminoso, estava servindo no exército, já tinha passado pela cadeia várias vezes, mas enfim, estava lá no exército, depois ele foi preso, ficou o tempo todo preso lá no quartel, porque pegaram, e ele acabou sendo sentenciado lá no quartel mesmo, mas eu estava relacionando com essa pessoa, e quando eu percebi que eu não conseguia influenciar, sabe o que eu fiz, irmãos? Falei, misericórdia,
Eu fiquei tão assustado naquele dia, falei, que é esse cara? Eu estou com um maluco do meu lado e não conseguia, mesmo eu tendo a minha fé em Cristo, eu não conseguia influenciar, porque ele era totalmente violento. Então, às vezes acontece isso na nossa vida, se você relaciona com as pessoas com um propósito, se você não influencia, você vai acabar sendo influenciado. Então, a Bíblia diz assim, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor. Amém. Amém. E na sua lei medita de dia e de noite. Então o segredo não é só nós falarmos não para aquilo que não edifica, para aquilo que não traz construção na nossa vida, para aquilo que não edifica a nossa fé, mas nós precisamos nos alimentar. E aí que eu quero entrar nessa palavra de nós meditarmos, porque a meditação é o segredo, é a chave para que a gente possa prosperar em Deus. Amém, irmãos? O prazer está na lei do Senhor. Olha o que diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse, Deus deu uma ordem para Josué, quando ele estava entrando na terra prometida. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Posso ouvir um glória a Deus? Então, medita, sabe? Saiba ter uma posição radical de aceitar os não de Deus, mas também medita na palavra. Medita de dia e de noite. Você sabia que Josué, ele conquistou a terra prometida em 6 anos e meio? O que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, ele em 6 anos conquistou a terra prometida. Porque ele tinha esse princípio, Deus falou, medita de dia e de noite. Agora eu fiquei pensando, né? Josué tinha o evangelho? Sim ou não? Não. Josué tinha o livro, Josué tinha o Novo Testamento, tinha Atos, os ensinos de Paulo? Não. O que Josué tinha? Os 5 livros da Bíblia. De Gênesis, Números, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E a Bíblia diz que se ele meditasse nessa lei, imagina, às vezes a gente encontra dificuldade em ler os primeiros 5 livros da Bíblia. E Deus falou para Josué, se você meditar nesses livros, você vai prosperar. Medita nele, de dia e de noite. Fala para o teu vizinho aí, o segredo é meditar, irmão. Olha para cá. Quando fala em meditação, o que você pensa? O que você pensa quando se fala em meditação? Eu brinquei no primeiro culto, eu fiz assim, a irmã falou, não é assim, né? Como é que medita? Assim, né? É assim, não? Ah, não é assim? Não, assim. Assim, né? As pessoas fazem assim. Como é que é, Josiana? Como é que é a meditação lá? Pastor, ensina pra gente. Você levanta as mãos assim para o alto e fala, Josué. Não é assim que as pessoas fazem? A pessoa fica meditando, transcendental. A sua alma agora, a sua mente está sendo elevada, né? Não é assim que as pessoas... Olha para essa árvore. A árvore. Olha para a folha da árvore. A folha da árvore. Olha a textura textura. Você é a árvore. Agora eu sou a árvore, eu sou a folha, sabe? E aí a pessoa tenta encontrar paz nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é essa meditação que a Bíblia diz.
A palavra meditação bíblica, meditar é você não ler apenas a Bíblia, é você comer a Bíblia. Posso ouvir um amém? Meditar no hebraico é a palavra haga, que significa murmurar, mastigar, ruminar. Quando você mastiga, quando você rumina, quando você... é incrível, né? Os animais, eu vejo os animais lá quando vão se alimentar, né? Os felinos, né? O leão. E eles vão lá e... Você vê um cachorro comendo? Quem tem cachorro aí? Você vê como o cachorro come? É engraçado, né? Eles não mastigam, né? Eles engolem tudo, né? Já percebeu? Eles engolem, mas parece que eles não experimentam o sabor, né? Mas isso fica lá no estômago deles, né? Mas meditar é você ruminar, é você... alguém disse que meditar é silenciar os ruídos exteriores e interiores, na busca de um diálogo íntimo com a palavra de Deus, e a direção de Deus é você parar, é você pensar na palavra, é você ruminar, para ficar mais claro para você, é você imaginar a palavra de Deus. Então é como que se você lesse uma passagem da palavra de Deus, e você entrasse naquela palavra, e você pensasse naquela palavra, e você vivesse aquela cena, aquela circunstância, como aquela mulher que foi pega em adultério, e os homens da cidade chegaram, Jesus estava escrevendo na areia, na praia, e os homens chegaram trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério, que deveria ser apedrejada. Aquela mulher então, ela se ajoelha diante do Senhor e começa a chorar, e a mulher começa a pensar, bom, eu vou ser agora apedrejada, e ela pensa que está naquele período que vai morrer, e ela começa a ficar desesperada, e ela começa a chorar, ela começa a lamentar, e de repente, Jesus fala assim, ela escuta uma voz dizendo, quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento, naquele instante, a Bíblia diz que a consciência dos mais velhos até os mais novos foram se retirando um por um. E Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Todos se foram, Senhor. E Jesus disse assim, eu também te digo, né? Vais e não peques mais. E aquela mulher então recebe aquela palavra de vida, aquela palavra de graça. Mas aquele momento em que ela está ali diante do Senhor, toda trêmula, recebendo aquela palavra de Deus, pensando antes que deveria morrer, ser apedrejada, sua alma soluçando, e ela escuta a voz do Senhor dizendo, eu também não te condeno, vais e não peques mais. Diga amém. E você entra nessa cena, juntamente com essa mulher, e você percebe o amor, a graça de Deus sendo derramada de uma forma tremenda. Isso é meditar. Meditar é você ficar imaginando a cena, imaginando a circunstância, participando das emoções que aquela circunstância está vivenciando. Jesus falando com o seu povo ali, Jesus falando com aquela mulher, demonstrando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Isso é meditar. Meditar é você parar, ler a palavra, pensar, imaginar. Irmãos, nós temos imaginação. Deus nos deu uma imaginação para que a gente possa andar na palavra, meditar na palavra, imaginar a palavra. E quando nós imaginamos a palavra, a gente introduz a palavra para dentro de nós. Se você quer, vou dar algumas ideias aqui. Se você quer meditar de uma forma clara, primeiro, comece o seu devocional com uma oração para acalmar sua mente e seu espírito. Segundo, leia a passagem bíblica 5, 6, 7 vezes, até você entender aquela palavra e observar cada detalhe dela. Confronte a palavra com a sua vida, se você está vivendo isso. Depois fique em silêncio de uma forma contemplativa, imaginando, aplicando, colocando o foco da palavra na sua vida. Sabe, isso é muito importante. Quando você começa a imaginar, quando você começa a pensar na palavra, quando você começa a meditar na palavra,
A Bíblia diz que aquela palavra vai se introduzir para dentro de você. Amém? E olha o que diz o texto aqui, ó, Salmo capítulo 1, versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murchem, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Posso ouvir um amém? Tudo que você fizer vai ser bem sucedido se você meditar na palavra. O segredo para a tua prosperidade está na meditação. O segredo está para você colocar a palavra para dentro de você, imaginando, pensando na palavra. E quando você faz isso, a Bíblia diz que você vai prosperar e vai dar frutos no tempo certo. Estava compartilhando esses dias atrás. Nós estamos num período fora de... a manga está fora do período dela, né? Acho que é final do ano, né? E eu fiquei empolgado, porque eu fui no mercado, comprei 3 tipos de manga. Manga Adem, manga espada e manga... eu não sei o outro nome lá. E eu cheguei para a Vilma, falei: Vilma, eu passei no mercado e trouxe umas frutas para você. Ela falou: para você? Para mim? Aí eu peguei e fui abrindo as mangas, fui comendo, tudo sem açúcar. Manga insossa, é muito sem graça você comer uma fruta fora da época. Verdade ou não, irmãos? Pastor Armando foi lá no sítio, 2 meses atrás, pegou umas jacas lá, tudo fora do tempo. Estava verde. Trouxe para cá, ficou 2 meses aqui, né? A gente orando pela fruta para poder amadurecer. Aí esses dias eu falei: pastor, vamos pegar. Aí ele falou: pastor, ele trouxe a jaca, apertou, falou: tá bem madurinha. Ele apertou a jaca assim. E eu falei: legal. Quando abriu, aqueles bagos amarelos dizendo: me consome. E eu falei: pastor, vamos comer. Ele falou: mas está na hora do almoço. Eu falei: não, vamos nos preparar para o almoço, vamos comer. É o petisco do almoço. Aí, na hora que eu coloquei o bago da jaca na boca, irmãos, eu cuspi para fora, né? Não tinha gosto nenhum. Eu falei: pastor Armando, você orou? Ele falou: orei, pastor, tem que orar mais. Porque essa jaca, misericórdia, mas está fora de época. Fruto fora de época é duro, você não consegue absorver, não entra dentro de você. Esses dias eu comprei uma dúzia de laranja no mercado, né? E aí, umas laranja bonita assim, pastora Jô, assim, bem forte, bem robusta, tal. Eu falei: nós vamos devorar essa laranja. Quando a gente abriu a laranja, tirou a casca da laranja sem quebrar a casca. Sabe quando você tira a casca da laranja inteira assim? E eu falei: glória a Deus, partiu a laranja no meio, vamos chupar. Meu irmão, quando caiu, era pior que limão azedo. Mas um azedo, eu falei: não quero essa laranja. Ela foi lá e colocou sal na laranja. Quem já colocou sal na laranja? Sabe, irmãos, às vezes a gente dá fruto fora de época, tem que meter sal, porque a coisa não vai. Sabe, então, quando uma pessoa está meditando na palavra do Senhor, ela vai dar fruto no tempo certo. E fruto no tempo certo, olha, uma manga no mês de dezembro, meu Deus, dá uma glória a Deus aí. Quando a gente vai viajar, né, para os lugares, aqueles pés de manga com aquelas mangas amarelas, uau, é tudo docinho, é tudo caindo do pé, maravilhoso. Deus tem isso para a sua vida. Deus quer que você dê um fruto bom, um fruto certo, no tempo certo, no momento certo, na hora certa. E isso vai acontecer se você meditar na palavra de Deus. A meditação na palavra é o segredo, é a direção de Deus para você, é o conselho do Senhor. Gente, as pessoas se esqueceram de ler a Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração que se esqueceu disso. Medita na palavra. Tira um pouquinho Netflix, tira um pouquinho programa de televisão, tira um pouco dessas coisas que muitas vezes absorve o teu tempo, de ficar tanto tempo na internet. Vai para a palavra. Pastor, eu posso ouvir uma pregação na internet? Pode. Medita na palavra, ouça a palavra, cresça sobre a palavra.
Porque se você fizer isso, você vai prosperar. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que você fizer vai prosperar. Quantos creem que essa palavra é para você nessa noite? Então, irmãos, você precisa entender que esse é o projeto de Deus. Que se você estiver totalmente tomado, totalmente pensando na palavra, meditando na palavra, decorando, pensando, imaginando, isso vai trazer prosperidade para você. Sabe quando você está preocupado com alguma coisa? Por exemplo, preocupado com a sua vida financeira. Você só fica pensando nisso, né? Como resolver isso? Como pagar essa conta? Como resolver esse problema familiar? Como educar o meu filho? Como resolver o meu problema de relacionamento com o meu marido? Como resolver o problema com a minha esposa? Aí você deita no travesseiro e fica pensando, sim ou não? Problemas na empresa, como que eu posso resolver? Pensa. Não é errado você pensar, mas as pessoas se preocupam e ficam pensando nisso o dia inteiro. Agora eu estou te desafiando a você mudar o seu pensamento, deixar de preocupar e começar a meditar. Porque se você começar a meditar, Deus vai dar solução para as suas preocupações. Deus vai te dar direção, Deus vai te mostrar. Por que você acha que Josué chegou lá no capítulo 5? Ele estava meditando na palavra. Ele chegou diante dos muros de Jericó. E a Bíblia diz que ele ficou ali um bom tempo. E de repente apareceu o anjo do Senhor ali e deu a direção para ele. O que você acha que Josué estava fazendo ali naqueles muros? Andando em volta. Ele olhava os muros e ele talvez meditasse assim. Estou pensando que Josué estava fazendo no capítulo 5, nos muros, no pé dos muros de Jericó. Muros de 10 metros de altura, 3 metros de largura, que protegiam a cidade. E se ele quisesse conquistar a cidade, ele tinha que passar por aqueles muros. Ele não tinha um exército suficiente para ganhar aquela guerra. Com certeza, já estava determinado que não iria dar certo aquela jornada de Josué. Às vezes, Deus coloca nos coloca em situações para a gente perceber que não é na nossa força, mas é na dependência de Deus e do Espírito Santo. E aí estava Josué lá, olhando, passeando, pensando. Ele ia até as muralhas, olhava, voltava, e ele começava a meditar na palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. E ele começando a pensar na palavra, começando a meditar. Senhor, ele talvez estivesse meditando lá em Deuteronômio 28. Todas as bênçãos do Senhor te acompanharão, te alcançarão. Você será cabeça e não cauda. Você estará por cima e não por baixo. Eu estou meditando na palavra que ele tinha, no Pentateuco. Deuteronômio 28. Senhor, as bênçãos vão me alcançar. Ó Deus, a tua palavra diz que se eu obedecer, Senhor, eu tenho te obedecido. E ele começando a meditar na palavra, os inimigos virão sobre você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. O Senhor te constituirá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo. Senhor, e começando a meditar, Senhor, eu creio que a vitória do Senhor. E de repente, quando ele está ali pensando, meditando, pum, aparece o anjo do Senhor. E ele olha pensando que é um soldado do inimigo. Ele fala, és tu dos nossos ou é dos nossos adversários? E o anjo fala, eu sou um anjo do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ele vai se prostra diante de Jesus ali, é teofania, Jesus aparece para ele, na hora da sua meditação, e o seu coração se enche de sabedoria, e a estratégia que Deus dá, 7 dias, dando voltas em torno das muralhas de Jericó. E no 7º dia, 7 voltas. E na 7ª volta eles teriam que gritar. E quando eles gritaram e tocaram as trombetas, aleluia, as muralhas caíram. Por que as muralhas caíram?
porque Josué era um homem que meditava, que pensava no Senhor, pensava nos princípios de Deus. Então quero desafiar você a isso, a você meditar na palavra, a você imaginar a palavra, a você pensar na palavra, porque essa palavra vai trazer imaginação, e a imaginação vai produzir fé no seu coração. Quem está comigo aqui, diga amém. Olha o que diz Gênesis capítulo 15. O Senhor estava ensinando Abraão a imaginar, a meditar e a sonhar. Diz assim o versículo 1: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí, meu irmão, versículo 5 diz: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Dá um glória a Deus se você crê nessa palavra. Amém. Sabe, o Senhor levou Abraão a imaginar, a pensar e a meditar. Deus falou: Abraão, você está sem fé, você não está crendo que você vai gerar um filho na sua velhice. Ele já tinha 90 anos de idade, e Sara 80. Ele gerou um filho quando ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. Os impossíveis de Deus, aos nossos olhos, são possíveis. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor. Você tem que meditar, você tem que imaginar, você tem que sonhar. Quando você sonha, quando você pensa, quando você imagina, isso vai estar gerando fé no seu coração. Porque a Bíblia diz, Provérbios 23:7, aquilo que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Amém, irmãos? E aí então, Abraão ficou ali imaginando, olhando as estrelas. Por que você acha que ele ficou olhando as estrelas e Deus fazendo com que Abraão imaginasse a quantidade de estrelas que existe no universo? Ele não poderia ver muitas. Talvez naquela época ele pudesse ver apenas 2, 3 mil estrelas aos olhos nus. Hoje existem bilhões, trilhões de estrelas. Através do telescópio você pode observá-las, mas naquela época não tinha nenhum tipo de aparelho, instrumento para que você olhasse as estrelas, mas Deus fez ele olhar para os céus. Naquela época não tinha a poluição que tem hoje, né? Quando você vai no interior, você vê lá aquele céu aberto, as estrelas. O Senhor falou: conta as estrelas. Ele começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5. E Deus fala: imagina esse monte de estrelas que você não está conseguindo contar, a infinidade delas. Imagina, Abraão, assim vai ser a sua descendência. Você crê nessa palavra que eu estou falando aqui? Sabe, eu quero levar você a imaginar que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar, na sua casa, na sua família. Sabe, quando você medita na palavra de Deus, quando você medita, quando você abre a sua imaginação, no livro de Lamentações diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a Bíblia fala sobre o destino dos ímpios, versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo.
pois, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 3, nós somos, diga comigo, nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Tudo que você fizer, tudo, você será bem sucedido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe que eu fiquei pensando aqui comigo, né? A Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma pessoa que não recebe conselho e não quer conselho de ninguém, eu sou dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser, está errado. Tem que buscar conselhos de pessoas mais maduras. Não compre, não vende, não faça decisões que vão mudar o destino da sua vida sem consultar a sua liderança, sem consultar o seu discipulador, sem consultar uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa de confiança, uma pessoa madura. Por outro lado também, tem pessoas que vão buscar conselhos, mas em pessoas erradas. Como você está ouvindo conselho, então você está com problema no casamento, você vai ouvir lá o teu chefe, vai ouvir lá a pessoa que trabalha com você, que não teme a Deus. Não, separa mesmo, esse homem aí é um desgraçado, manda ele embora. É assim que as pessoas falam, vai viver sua vida, vai ser feliz. É o conselho que as pessoas dão. As pessoas que não temem a Deus não têm princípios de Deus. Mas você deve buscar conselho, mas buscar conselhos daqueles que amam ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Porque a Bíblia diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta. Andar, se deter e se assentar. Essa é um padrão de pessoas que acabam sendo influenciadas, acabam se afastando da igreja, acabam perdendo a sua fé, acabam esfriando. Essa semana passada nós tivemos uma ministração com o pastor Eibe, aqui na cidade, e ele deu um dado impressionante. Aqui em São Paulo, hoje, existem 3 milhões de pessoas que servem ao Senhor. 3 milhões de pessoas em São Paulo que andam com Deus, que vão à igreja, que estão em comunhão. Agora existe 1 milhão de pessoas em São Paulo que estão desviadas. Existe 1 milhão de pessoas desviadas, que abandonaram sua fé nessa pandemia, se afastaram do Senhor e não querem saber de Deus. Você deve conhecer alguma delas. Existe 1,5 milhão de pessoas desigrejadas. A pessoa saiu de uma igreja e não se encaixa em igreja nenhuma. Vai para um lado, vai para o outro e não conseguiu ainda se filiar e se membrar a nenhuma igreja. Então, 1 milhão de desviados e 1,5 milhão de desigrejados. São 2,5 milhões de pessoas sem pastoreamento. Existem 3 milhões na igreja e 2,5 milhões fora da igreja, em São Paulo. Então, irmãos, alguma coisa está acontecendo. Por que as pessoas não estão conseguindo frutificar? Por que as pessoas não são como árvores plantadas junto a ribeiros de água? É porque nós vivemos num tempo em que vem tantas informações na nossa mente, verdade ou não? Você sabia que as gerações antigamente eram de 40 e 40 anos? Porque se passava 40 anos para terminar uma geração e começar outra. Por quê? Porque se você dormisse e acordasse 40 anos depois, você iria ficar meio desconectado do que estaria acontecendo, porque era 40 anos uma geração não conversava com a outra nesse período de 40 anos. Sabe qual que é hoje, segundo os pesquisadores, o tempo de uma geração? 10 anos.
há 10 anos atrás, quem está há 10 anos atrás já não está mais no novo. Se você está, nós estamos em 2020, tudo que aconteceu em 2010 já não serve para 2020, porque mudou tudo, mudou conceito, mudou preceitos, mudou atitudes, mudou costumes, sim ou não? Mudou consumos, a pessoa está consumindo outras coisas. 2010, como é que era o celular em 2010? Como é que era? Eu não lembro. Como é que era o celular no ano de 2000? Um tijolo desse tamanho, lembra? Sim ou não? Ou a gente olha para alguns filmes antigos, né? E vê aquele cara com aquele tijolão, fala, nossa, que coisa. A gente não se adapta mais. Agora, imaginou daqui a 10 anos para frente? Tudo que você está vivendo hoje já ficou no passado. Já não está mais no costume de uma geração que está evoluindo, as informações estão vindo muito rápido. Então, por isso, irmãos, olha para cá. Você tem que, a coisa mais importante da sua vida é ter um tempo com Deus. É você, eu coloquei aqui, parar, acalmar sua mente, seu espírito, ler a passagem da palavra de Deus e meditar na palavra. Deixar com que essa palavra crie vida dentro de você. Imaginar a palavra. Confrontar essa palavra com a sua vida, meu Deus. Deixar com que a palavra leia você, e não apenas você leia a palavra de Deus. Se você fizer isso, o Salmo 1, que é o primeiro salmo da Bíblia, de sabedoria. A sabedoria diz, a sabedoria fala, medite, que você vai prosperar em tudo que você fizer. Vai para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, na meditação, o Senhor vai te dar direção, vai falar com você, e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Fica em pé em nome de Jesus. Eu quero colocar de novo o salmo, a gente vai repetir esse salmo, vamos ler novamente, todos juntos esse salmo. Pode colocar a letra? Quando eu falar 3, a gente lê junto, tá bom? Bem alto, para você falar com a sua boca e gravar no seu coração. 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Levante as suas mãos, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra nos dá sabedoria e entendimento, e se nós meditarmos de dia e de noite, se nós imaginarmos a tua palavra, se nós comermos a tua palavra, nós seremos, diga, eu serei bem-sucedido, próspero, feliz em tudo o que eu realizar. Deus, eu quero ser feliz, eu quero realizar os sonhos do teu coração,
Meu Deus, me ensina a falar não para aquilo que não te agrada. Me ajuda a falar sim, não apenas com a minha boca, mas com o meu coração. Senhor Jesus, eu digo sim para os teus planos e para os teus projetos que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero declarar nesta noite que eu sou uma árvore plantada na tua casa, plantada junto às águas do Espírito, e eu creio que no devido tempo os frutos virão na estação certa, e esses frutos durarão para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, eu não vou tomar conselho com pessoas que não amam o Senhor. Meu Deus, me ajuda a entender, a discernir os teus caminhos. Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, e eu quero ser bem sucedido em tudo o que eu realizar. Que a graça do Senhor, que o amor do Senhor seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, dá uma graça.